Operações de afeto, resolução. O que se faz dentro são propósitos de fazer e dizer. Porque quando um homem está inflamado, se propõe a fazer grandes coisas. São oblações em que a pessoa se oferece a Deus, querendo ser toda sua e desejando que o adorne em seu serviço e prazer, mesmo que seja com grande esforço ou tristeza de sua parte. E mesmo nele ele implora. São louvores e ações de graças que são dados a Deus pela grandeza de sua glória e pelos benefícios que ele nos concede. Da mesma forma, são as orações nas quais o perdão, a graça e a ajuda são solicitados. E embora tenhamos colocado o amor entre as afeições, como deveria ser, ele também pode às vezes passar para as fileiras das operações, porque o coração inflamado, vendo-se tão obrigado a amar a Deus, se coloca lá para amá-lo, isto é, para realizar atos de amor, como uma obra nascida de afeição do desejo, que ainda é citada fora da oração, pois o Espírito, lembrando-se de sua obrigação e propósito, mesmo que seja extrinsecamente ocupado com outros negócios, se levantará para fazer um ato de amor por seu Deus. As obras que se fazem fora são a observância dos propósitos feitos à oração. E deste tema toma este documento, que você deve se esforçar para colocar em prática o que prometeu a Deus na oração. E se você está faltando, corrija, tenha dor, use o máximo de cuidado possível, mantendo o aviso e vigiando a custódia de si mesmo. Porque, caso contrário, você corta as pernas da alma. Quando você pode, estando avisado e vigiando a custódia de si mesmo, porque ao fazer o contrário, cortam as pernas da alma quando ela retorna à oração, porque, vendo que nunca cumpre o que prometeu, fica tão confusa que não ousa mais fazer resoluções e perde uma das partes principais da oração. Mas voltando à discussão das operações intrínsecas à oração, que fazem parte dela, atribuímos 4 delas: proposta, oblação, louvor e oração. Tome estas regras de resolução. Primeiro, faça-o com grande força e resolução, fazendo a deliberação vigorosa o máximo que puder. Segundo, faça-o com medo, não esquecendo sua fraqueza e miséria, mas tome cuidado para que não haja mistura de presunção nisso, mas apenas a esperança da ajuda divina. Pois posso dizer-lhe que toda planta que não for plantada pelo Pai Celestial será arrancada, porque tanto quanto houver de vocês em se propor, haverá falta de obediência, e tanto de obediência quanto de confiança em Deus. Em terceiro lugar, tenha cuidado para não acrescentar nenhum voto a essas resoluções, porque a alma às vezes se liga quando está quente a algumas coisas que, quando esfria, se arrepende delas. E os votos devem ser feitos com longa e madura deliberação. E o conselho dos pais espirituais também deve intervir. Deixe seu propósito, portanto, estar em seus próprios termos e se prometer a Deus fazer e dizer o que é bom que você faça, ainda não pretenda voltar, mas apenas se exercitar para o bem. E porque se para ampliar seu coração diante de Deus. A quarta regra é que você não tiver observado as resoluções quando voltar à oração depois, não fique confuso, nem desconfie da graça do Senhor, nem se jogue no chão da mente, porque isso nasce da presunção e da arrogância, pois
Aquele que conhece a miséria, quando cai em alguma imperfeição, embora seja muito triste com isso, levanta-se dizendo: eu sabia que nada mais poderia vir de mim. Confie então na graça de Deus e espere que, se Ele não a der a você agora, Ele a dará a você outra vez se você orar a Ele instantaneamente, se você confiar nele, mas ainda usar sua diligência. Humilhe-se tão bem, mas não se desespere e torne-se mais cauteloso com o futuro. Operações de afeto, oblação. Quando a oferecer-te ao serviço de Deus, sabendo que este é um ato muito agradável à sua majestade, e, portanto, os deuses o fazem com frequência, mas fazem de coração e com grande resolução. E se, ao querer fazê-lo, você sente que o sentido é repugnante, que não quer ouvir que falamos de fadiga e sofrimento, entregue-se aos dedos e à língua, e ofereça generosamente a Deus, mesmo que tenha sofrido grande dor e dificuldade para realizar sua boa vontade. Porque nessas oblações e afetos, o sacrifício mais grato. É feito o sacrifício mais grato. A Deus que pode ser feito a Ele, porque nossa vontade morta e incruenta é sacrificada a Ele. E muitos chegaram a tal abnegação, por este efeito, que não apenas se viram prontos para sofrer até mesmo as dores do inferno, se fosse o beneplácito a Deus e sua honra, mas ainda o desejam, e não como uma piada, mas na verdade. Mas enquanto você estiver fraco, não vá tão longe, mas precisa nessa ordem. No início, ofereça-se apenas em geral ao serviço de Deus, sem chegar a nenhum caminho particular. Então, a luz e a força aumentarão. Você acreditou que desejava servi-lo e desejava que ele o impregnasse. Mesmo que seu trabalho e dom estivessem lá, mas sem expressar nada além da fadiga e dor. E de acordo com o aumento da luz e do vigor, você também sairia para fazer a oferta mais generosa a Deus, explicando: embora eu deva ter perdido todos os meus bens, minha honra, minha vida, para que a morte dos meus entes queridos fosse para lá. E assim por diante. E você chegará a tal ponto, finalmente, que ainda estará pronto para enfrentar o inferno se for necessário para a honra de Deus. Pois, se antes de chegar a este ponto perfeito, sua mente furiosa e imprudente fugisse ao se oferecer para propor, se o serviço de Deus fosse necessário para ir para o inferno ou sofrer alguma outra coisa em particular, para a qual você ainda não está preparado, o que você faria? Neste caso, você tem uma de três coisas a fazer. A primeira é retirar o pé, suspender o ato e remover tal pensamento, porque é uma tentação que quer fazer você cair em pecado, e pelo menos fazer você perder a confiança em Deus, mostrando que você não o ama porque você não está preparado para sofrer por ele. E se depois de ter voltado e o pensamento ter partido, a tentação da desconfiança acima mencionada vier a você, você a afasta sem resposta, apenas fechando os olhos para não ouvi-lo e ajudando a fazê-lo com certeza de que é tão agradável a Deus que você a expulsa e não a ouve. E novamente pensando em outra coisa boa, entra em outros atos de meditação ou oração. A segunda é que você faz o ato de querer sofrer essa coisa horrível e, embora você não pense que está preparado e, portanto, você nem mesmo diz que deveria estar quando se oferece, mas quanto mais cedo você pensar que é uma zombaria de Deus, ou melhor, de si mesmo, faça-o com tudo isso, tornando-se o mínimo de força possível
acrescentando que se você se sentir fraco, então, no entanto, que quando o caso fosse certo, talvez Deus lhe desse a graça de fortalecê-lo. A terceira, que é a melhor e mais segura, e esta converta a oferta em desejo, que é seguida pela oração. Dessa forma, o pensamento te diz quando te ofereces a Deus: e se fosse necessário sofrer tal trabalho a serviço de Deus? A enfermidade grita: não estou preparado. De repente você diz: bem-aventurado sou eu, se tivesse tanta coragem. Oh, quanto serei tão forte! Quando serei tão forte? E assim acenda em si mesmo o desejo de ter tanta virtude e vigor, e imediatamente ore a Deus para lhe dar tal força. E quando isso for feito, você pode fazer a oferta dessa maneira: Senhor, eu gostaria de servir de todas as maneiras, mas não me sinto forte para suportar tanta dor, perda e fadiga. Eu gostaria de apoiá-lo. Nem me importo com você, mas porque temo por minha fraqueza, dei-me a graça de sustentá-lo, e aqui estou todo seu. Nem devemos temer a Deus não aceite esta oferta. Não devemos temer que Deus não aceite essa oferta, mesmo que pareça tão reservada e diminuída, porque onde falta disponibilidade e generosidade, a humildade compensa o que não é menos agradável a Deus. Operações de afeto: louvar e agradecer a Deus. A outra obra intrínseca à oração é o louvor. Isso tem duas partes. A primeira é louvar a Deus por sua bondade, grandeza e majestade, como que Ele é digno de ser louvado. E é nosso dever louvá-lo porque Ele merece. E outra é agradecê-lo pelos benefícios que Ele fez. Disso, o primeiro louvar surge de dois motivos. O primeiro é a consideração de sua grandeza, bondade, glória e majestade, que você considerará meditando sobre isso até se sentir impelido a magnificar e exaltar este Deus Altíssimo com louvor e bênçãos. A segunda é a sua necessidade, que se você tiver que dar a Ele alguma graça ou perdão dos pecados, você primeiro o engrandeça com títulos de bondade, misericórdia e com coisas do gênero, usando este louvor como se para dar a razão pela qual Sua Majestade deveria lhe conceder. Essa segunda forma de louvor é muito comum em todas as Divinas Escrituras. No entanto, o primeiro é mais perfeito, e ao ser citado há essa diferença entre eles, que no segundo você é mais baixo e continua misturando o seu louvor em oração, mas no primeiro você habita mais e o faz com alegria, porque louvar a Deus com sentimento e afeição é um trabalho muito útil e digno. Mas quando se sentires animado pela grandeza de Deus para louvá-lo, aqueça-se o máximo que puder e levante-se com grande força de espírito para te abençoar. E persevere nisso, até que você se sinta atraído pelo Espírito para outra afeição, como seria uma maravilhosa, silenciosa ou de amor ou confiança ou oração. E assim por diante, ou mesmo até que não haja lugar e você tenha que colocar sob a maneira de outra meditação que o acenderá para outras afeições. A parte da ação de graça tem como razão os benefícios feitos por Deus à criatura. E aí você deve saber que você é obrigado a dar graças a Deus não apenas pelos benefícios que Ele fez a você, mas também por aqueles que Ele fez a outras criaturas. Estejam elas nesta vida ou mesmo no céu, como os santos por cujas excelências você deve bendizer a Deus que os deu.
por cujas excelências você deve bendizer a Deus que os deu. Mais do que isso, não só pelos benefícios que surtiram efeito, mas também pelos que não surtiram, porque não lhe faltou de Deus como pela graça que ofereceu aos pecadores obstinados. E não apenas dos benefícios concedidos, mas daqueles que ele ainda teria concedido, se não tivesse faltado de nossa parte, como de ter sido imortal no paraíso terrestre como tanto deleite. Porque ele não estava faltando de Deus, mas de nós que não. E é verdade que podeis dar um salto honroso da ação de graça ao simples louvor desta maneira. Considerai primeiro o grande benefício que vos foi concedido, que vos inflama a ação de graça, e dessa elevação provai a bondade divina, que é boa para os injustos e indignos, ou mesmo ingratos como vós. E fixe seus olhos firmemente nele, e comece a louvar e magnificá-lo, não mais porque tenha feito bem a você ou a qualquer outra criatura, mas porque é tal que concede seus dons até mesmo aos injustos, indignos e ingratos. Finalmente, para ambas as partes desta operação, ou seja, para simples louvor e ação de graça, você será avisado de que quando se sentir dominado pelo que, ou seja, que a bondade de Deus e seus dons são maiores que o louvor, e quanto mais você se esforça para pagar sua dívida, mais você se descendo e perdendo a batalha, ele pede ajuda a todas as criaturas, não apenas racionais e intelectuais, mas ainda irracionais e insensatas e mortas, e convida todas elas a bendizer e agradecer a Deus junto com você, como Davi e os 3 príncipes fizeram na fornalha. Além disso, tomai todo o louvor que os santos e os anjos deram e darão a Deus novamente, e oferecei-os todos juntos. Além disso, ele deseja que toda criatura tenha línguas infinitas para bendizer a Deus com isso. E quando, com tanto esse esforço e aparato, você ainda se sente dominado pela bondade divina, renda-se e se regozije por ter um Deus cuja bondade é tão grande, e descanse em paz no seio dessa grande bondade e durma docilmente. Nem se arrepende de estar envolvido nesta operação, que acabo de lhe ensinar, porque é de grande fruto e muito agradável a Deus. Capítulo 8. A última operação de afeto, a oração. A última operação é a oração, e esta é a principal, na qual todos os atos anteriores, tanto meditativos quanto afetivos, são resoluções, e, portanto, também a partir disso, todo o ser é chamado Horácio, porque as coisas precedentes são como uma disposição para esse ato de orar e a forma principalmente intenção. Portanto, o Mestre Celestial, ao ensinar seus discípulos a orar, não fez nenhuma menção exceto a esse ato de orar. E se ele corretamente colocou diante dele aquelas poucas palavras, Pai nosso que estais nos céus, que podem servir para a meditação, no entanto, como vemos, ele as colocou para que pudéssemos saber a quem nossa oração foi dirigida. Mas não exclui os outros atos de que discutimos até agora, mas os pressupõe porque não se diz algo a menos que primeiro o deseje, nem se ora para que algum mal seja removido dele, a menos que primeiro se tenha ódio ou medo. E a cognição e o pensamento sempre precedem essas afeições. Portanto,
Antes da oração precede a meditação que dá luz, e as aflições que dão ou são o calor pelo qual a alma é acesa à oração. Querendo, portanto, que Cristo oremos, santificado seja o teu nome, pressupõe que conhecemos a majestade de Deus, como ela é em si mesma de infinita grandeza, pela qual merece ser honrada por todas as criaturas. E como ela se move em nossa direção, sempre nos fazemos o bem por mera graça, de modo que somos sempre obrigados a agradecer. Desejando que oremos, venha o teu reino. Pressupõe que conheçamos a própria majestade de Deus, portanto, ao domínio que ele tem sobre o mundo inteiro e como é proveitoso para nós estarmos sujeitos a ele. Então, e por que é conveniente para ela e para nós que ela nos governe? Nós a desejamos e oramos a ela. Desejamos que oremos, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pressupõe que conhecemos a obrigação, o útil, a necessidade de termos de obedecer à vontade de Sua Majestade. Ao desejarmos que rezemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pressupõe que saibamos como e quanto necessário de ajuda espiritual e corporal para viver na alma e no corpo, e quão amável e desejáveis são os seus dons. Desejar que rezemos, perdoa-nos as nossas dívidas, pressupõe que conheçamos os devedores deles que são impotentes para pagar, e que é necessário que expulsemos o jugo. Desejando que oremos, não nos deixeis cair em tentação. Ele pressupõe que sabemos quão perigosos somos para cair em pecado, tanto por causa da astúcia e força do nosso inimigo, quanto por causa da nossa fraqueza e integridade. Ao querer que oremos, livrai-nos do mal, pressupõe que conhecemos e odiamos o mal. Nem é um pensamento sagrado do qual nenhuma afeição pode surgir para fazer qualquer uma das petições que ele ensinou sobre isso. Cristo, portanto, ao nos ensinar a fazer essas petições, pressupõe que tenhamos o conhecimento e o desejo que devem ir diante dele. E, se não o temos, nem nos ensina como tê-lo, porque aquele que nos ordena o fim sem dizer mais nada, vos ordena os meios ainda necessários para esse fim. Com relação a essa operação da oração, portanto, há várias coisas a serem conhecidas, e a primeira é a razão que nos extingue da oração. E isso surge de muitos lados. É nascido de Deus, que merece ser orado por nós, e honrando que quer que oremos a Ele, porque Ele ordenou a oração como meio de nossa salvação. Portanto, Ele nos ordena a orar, nem nos assegura que Ele é ouvido, nem envia trabalhos para nos fazer chamar a Ele, nem infunde grande prazer no ato de orar. Ele nos deu um exemplo dessa virtude em seu Filho e em seus santos. Ele instituiu anjos por meio e mensageiros para oferecer nossas petições de Sua Majestade. Esta razão surge da coisa pela qual oramos, que é tão boa que merece ser desejada por nós, e para tê-lo você precisa de oração, ou que é um mal presente ou iminente que deve ser removido de nós. Nem por ser feito sem oração, e portanto oramos contra o mal e contra os meios pelos quais o mal vem com suas tentações. Nasce também de nós, a quem é próprio, útil e próprio necessário rezar, precisamente porque a oração é um ser do homem, de um cristão, útil porque com isso atendemos a todas as nossas necessidades, porque Deus quer que façamos, e é dever da criatura humilhar-se,
ao Criador e honrá-lo como se reza. Necessidade porque sem oração não podemos satisfazer a nossa dívida. Não devemos atingir nossos fins. Não devemos nos livrar do mal. Entre o motivo que surge de Deus é o mais elevado e perfeito. E se quiser, você pode reduzir esses outros a isso. Porque a vontade de Deus se estende a todos os outros motivos, a saber, que Deus quer que obtenhamos o bem, sejamos livres do mal, por meio da oração. E, portanto, encontrando-se na necessidade de oração, agora porque Deus quer que você use esse meio, a segunda coisa que se sabe é a pessoa a quem a oração deve ser dirigida. E isso foi ensinado por nosso Salvador, que queria que disséssemos: Pai nosso que estás nos céus. E por Pai queremos dizer o Deus triuno, em pessoa e em substância, porque somente dele vem principalmente todo bem. Podemos, porém, orar aos santos de duas maneiras. Primeiro, orando a eles para que orem por nós e represente nossas orações a Deus, como fazemos nas litanias. Em segundo lugar, implorando-lhes que os ajudem de acordo com a virtude e a graça que Deus lhes concede. Que se oramos a um homem na terra para ajudá-lo, quanto mais podemos orar aos santos, que são poderosos e compassivos. Nem a mão de Deus é excluída, porque, embora nada mais tenha dito, presumiu-se que eles deviam ajudá-lo como pudessem e como fosse apropriado, e não sem Deus. E aqui eu louvo que você tenha algum santo de devoção, a cuja intercessão e ajuda você muitas vezes recorre. O terceiro, o que deve ser dito, isso expressamos na oração dominical, e se você seguir as práticas, eles vão te ensinar. Só isso eu vos advirto agora, que as coisas que podem ser boas e más para vós, isto é, beneficiar ou ser uma ocasião de dano, como benefícios temporais e também prazer na oração e outros dons espirituais semelhantes, não devem ser adiadas absolutamente, mas apenas nesta condição expressa e tácita. Se assim agradar a Deus, no entanto, pode-se orar para que isso agrade e faça melhor. Em quarto lugar, os meios de obter graça não são os vossos méritos que devem ser obtidos, mas a misericórdia de Deus, sua bondade, sua providência, a paixão, o sangue, a morte, os méritos de Cristo, da Virgem Maria e dos outros santos. E você poderá fazer uso desse mistério sobre o qual terá meditado. A oração, no final, deve ser feita com grande calor e força, clamando em voz alta no segredo do coração. Até agora vimos as três partes de nossas práticas: o preâmbulo, que é a tarefa de preparação; meditação, que administra a madeira para acender o fogo da vontade; a ação, que contém os afetos e operações, e devemos a maneira de fazer as operações. Resta agora fornecer alguns documentos sobre o serviço da prática. Advertência para o uso dessas práticas. O primeiro documento é este: quando quiseres rezar, toma este livrinho na mão e lê uma dessas práticas, e se tiver tempo e boa memória, aprende-o de cor. E depois começa a ser citado dele, fazendo os atos de maneira ordenada, conforme neles são colocados. Se você ainda não tem tempo, memória ou desejo de decorá-lo, mantenha o livreto na mão e vá lendo, e ainda fazendo os atos como os encontra escrito. Mas dessa forma, se você amarra um ato ou dois e em seguida, sem olhar para o livreto,
você se esforça para fazê-lo com o coração, com o máximo de atenção e força que puder. Mas aqui eu lhe dou um aviso e lhe dou uma exortação. O aviso é que primeiro você amarra toda a prática para entendê-la bem, de modo que quando tiver que exercitar afeto, não precisa especular para entender, porque isso esfria muito o coração. E este aviso é útil pela primeira vez quando você usa a prática, porque se você usá-lo repetidamente, não é tão necessário lembrá-lo primeiro, e portanto é sempre bom fazê-lo. A exortação é esta, que quando você tem uma prática em uma oração, na outra você retorna à oração. Retorne à mesma, porque na primeira vez a ocupação do intelecto para entendê-la ou lembrá-la, ou mesmo para olhar e ler no livro, impede muito a devoção, e você provará que na segunda vez sentirá mais prazer nela e, se quiser, você poderá segui-la uma, duas ou três vezes até encontrar pasto ali, antes de passar para o exercício de outra prática. Segundo o documento, se em alguma passagem as práticas parecerem difíceis de entender para você, você não deve se surpreender nem desanimar em si mesmo, porque foi forçado pela necessidade de fazê-lo, uma vez que a intenção deste livro não é declarar teologia, mas apenas propor matéria para orar na forma de prática. E devo ser breve para dar espaço ao intelecto a ser estendido pela meditação, para não incomodar o leitor e para que essas práticas possam ser mais facilmente lembradas. E não duvido que, quando você se excitar uma vez com eles, não ficará muito satisfeito com a brevidade e as palavras sucintas deles, que, se a princípio você não entender em algum lugar, eu lhe atribuo 3 remédios. Primeiro é que eles sejam declarados a você por algum estudioso. O segundo é a existência deste. Por dúvida, depois de algum tempo você entenderá claramente o que agora parece obscuro para você. A terceira é que, quando os 2 remédios acima mencionados não puderem ser úteis para você, você deixa de lado as práticas que não entende e deve ter aquelas que são fáceis e claras. A terceira, vereis que às vezes são introduzidas a razão, porque ora é Cristo, ora Maria, fala a alma, ora a alma a Cristo, ou mesmo a si mesma. Isso foi feito para não incomodá-lo e exercitá-lo melhor. Mas tenha cuidado para refletir bem sobre suas ações, nem fugir, pois só aqui você toca as pontes. Esperar-se então que você pressione o soco. A quarta, os atos afetivos foram ordinariamente estabelecidos para esse fim, a fim de distinguir a prática em suas partes. No entanto, se depois de um ato meditativo você sentir seu afeto aceso, não há necessidade de esperar até terminar a meditação para fazer os atos afetivos. Não, mesmo que eu tenha colocado aquela ordem que me pareceu melhor, no entanto, se na oração você sente que o Espírito ia para extrair outros, ou conduzir de um ministério a outro, ou se estender a você tanto que, onde você se encontre, que não é necessário ir mais longe para realizar os outros atos descritos na prática, sempre siga o traço do Espírito Santo. Tenha cuidado, porém, para não se deixar levar pela sua ordem e pratique cada pequena coisa, para evitar o engano do diabo, que poderá, sob pretexto de alguma nova luz ou devoção, fazê-lo vagar e depois tirá-lo da ordem de seu ser, deixá-lo em terra e não saber mais como voltar para onde você saiu. E assim terás perdido a tua verdadeira carne, seguindo a sombra.
O quinto, porque a meditação não se faz senão para acender o afeto. Quando você a sente bem iluminada, ela deixa os outros atos meditativos postos em prática e entra nos atos afetivos da vontade. Pois já que você está em casa e para o fim para o qual você tomou o caminho, você não se importa mais com nenhum outro caminho. E deixe-se ser bom em seu ser afetuoso e trabalhe corajosamente, exercitando o mais galantemente que puder. E quando você chega a tal ponto que, sem meditação prévia, você se sente capaz de voar em Deus com a aflição, então você não precisa dessas práticas, porque não é uma profissão de escada para aqueles que podem voar. E mantém firme que a verdadeira contemplação está mais na afeição do que no intelecto. O sexto, como as afeições são quase sempre as mesmas, assim como as operações consequentes, foi breve ao descrever esses atos afetivos na prática, para não ter que repetir quase sempre a mesma coisa. No entanto, você permanece nele e os faz com grande força da mesma forma. Os preâmbulos são quase sempre os mesmos, mesmos que variem em palavras, de modo que você sempre os leria e usaria, e ainda assim eu não incomodaria. Você será, portanto, livre para ler o que quiser e fazer uso disso. Mas nas meditações há mais diversidade e, no entanto, estas últimas são mais intensas do que as outras partes externas das práticas. Tendo, portanto, acelerado as considerações anteriores, nas quais o propósito do tratado de oração nos livros sagrados foi descoberto, e algumas coisas gerais foram vistas em prol de uma maior compreensão das seguintes práticas, e para saber como usá-las, agora venho colocá-las, que é a segunda parte que prometi no início, suplicando-lhe, alma devota, que quando você for iluminada na oração e falar com Deus, você se digne a se lembrar de mim como um pecador e recomendar a sua bondade. As práticas devem ser citadas quando a pessoa que orar começa. A segunda razão da encarnação, que é o amor. Prática 11. Preâmbulo. Cristo, alma, que vem diante de mim para alimentar seu espírito, contemplando as razões da minha encarnação, saiba que este é um pasto muito nobre e, portanto, julgando-o indigno de comparecer diante de mim e alimentá-lo com alimentos tão perfeitos e divinos, primeiro, humilhe-se o máximo que puder, porque somente os humildes eu faço dignos de minha presença e de minha graça. Em segundo lugar, peço-lhe que não me expulse de mim, mas que me conceda pelo menos os minúsculos que caem na minha mesa, imitando a mulher cananeia. Em terceiro lugar, contemple humildemente o que eu proponho a você, não por curiosidade, mas para me honrar e tirar frutos disso para você. Meditação. Uma das razões que me move na minha alma que amo muito a encarnar e me tornar homem foi o amor infinito com o qual meu peito divino queima eternamente e arde e arderia, porque o amor tem muitos afetos no que pode. Em primeiro, ele faz dar o que ama, e há três coisas que ele faz dar. Primeiro, seus bens e coisas. O segundo, o seu próprio, como amigos e parentes. O terceiro, até ele mesmo. Assim, pois, tendo-te dado, alma, as minhas coisas, isto é, o céu, a terra, com todas as coisas que neles há, e a ti mesmo, e tendo dado os meus, isto é, os meus anjos, patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, doutores,
até mesmo minha mãe, com todos os meus santos, e que ordeno todos para vosso benefício e benefício, finalmente desejei para que nada faltasse na perfeição do amor, dar-vos eu mesmo. E para ser esse meu amor supremamente intenso, eu me entreguei a você de maneira mais excelente, que foi a da encarnação pela qual fiz tudo. Em segundo lugar, o amor faz com que a pessoa faça todo o esforço pelo amigo, quando ele precisa. E porque eu, na minha divindade, não pude trabalhar por você, que, no entanto, tinha extrema necessidade disso, tomei a carne de um corpo para trabalhar naqueles a seu serviço. Terceiro, o amor obriga o amante a visitar seu amigo e ter prazer em estar com ele e desfrutar de sua conversa. Portanto, eu, saindo do Pai, vim ao mundo e me tornei um andante na terra, para viver convosco, alma, e estar em vossa companhia, tendo para minhas delícias estar com os homens. Quarto, une o amor e une aquele que ama com aquele que é amado. Mas o amor me moveu e uniu-me a ti, como cabeça aos membros do corpo e como marido à noiva. E para fazer isso era necessário que eu fosse o homem, porque a cabeça deve ser a mesma natureza do corpo, e o noivo do mesmo tipo com a noiva. Quinto, ele tem por natureza o amor de transformar o amante em amado, imprimindo-lhe a semelhança deste último. Eu, como Deus, não pude transformar-me em ti, porque na divindade sou imutável. Portanto, tornei-me homem e desse destino recebi em mim perfeitamente a semelhança dos homens, não de qualquer outra maneira ou espécie, mas da mesma forma. E isso atesta muito o meu amor por você, alma. Ação. Considera, pois, alma, que não é sem propósito que te mostrarei tanto do meu amor por esta minha encarnação. Mas eu fiz isso para exercitá-lo a me amar novamente e fazer sinais de amor por mim, de modo que, assim como o amor me humilhou para ser um homem, o propósito amor é o que o eleva a ser luz. Em segundo lugar, porém, por essas considerações, você se excita a amar a si mesmo, sabendo certamente que se você tivesse 1000 mundos e os desse todos a mim sem te amar, você não me satisfaria, porque só o amor é o que satisfaz o amor. E se você tem amor, você será forçado a fazer aquelas 5 coisas por mim que eu fiz por você, porque ele fará com que você me dê o seu e a si mesmo para a aplicação contínua ao meu serviço. Ele aceitará de bom grado todo o seu trabalho por amor a mim. Ele fará com que você me visite sempre se deleitando em minha presença espiritual e mantendo sua mente sempre ocupada em mim. Ele fará com que você se una a mim fortemente, separando-se de toda criatura e entrando no abismo de minha divindade pela veemência do desejo e do amor. Isso fará com que você se transforme em mim de tal maneira que, olhando para você de todos os lados, nada além de mim será visto em você, pois seus pensamentos, afeições, palavras e obras são todos divinos. Em terceiro lugar, quando você estiver um pouco elevado por essa excitação, deixa-se cair imediatamente no pensamento do grande fracasso que você cometeu no amor. Vendo que você não me amou, nem fez nenhum dos 5 efeitos do amor acima mencionado, mas antes amou coisas que não te amam, nem podem te amar, como o mundo, não
eles te odeiam como a si mesmo, pois quem ama o pecado odeia a própria alma. Em quarto lugar, reclama amargamente de tal falta, com grande ódio e rancor contra ti mesmo, que cometestes uma falta tão grande, vendo que a ferida que fizestes a ti mesmo, com amor não ordenado, com ódio ordenado, seja curada. Em quinto lugar, recorra à fonte da piedade, com a qual você lava uma mancha tão grande, ornado a sua bondade, que você o perdoe e lhe dê um presente este atributo de amor, já que você está em dívida com ela e não o pagou até agora, aduzindo-me com razão o amor que eu carrego e mostrei a você, porque o amor nos faz perdoar o amado, quando ele se reconhece. Sexto lugar, faça uma resolução com um grande vigor de espírito, que você quer a partir daqui primeiro compensar o que falhou, ou pelo menos que não quer mais faltar, e nesta deliberação pare bem, chegando aos detalhes das coisas que você quer fazer por amor. Em sétimo lugar, lembrando-se de que você pode e não pode amar a Deus com amor que é grato a Ele, se Ele não o infundir em você, ore a mim instantaneamente para que eu o inflame com este santo amor e lhe dê um presente daquele fogo que eu trouxe do céu para a terra, e que você também possa trazer o amor que eu lhe carrego com uma razão, pois o amor não nega nada ao amor. Oitavo, rogai-me pela minha igreja e pelos seus reitores espirituais temporais, pelos vossos pais espirituais e parentes carnais, amigos e bons mordomos, e por casos especiais para vós e para os outros, por fim, agradecei-me. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dos efeitos consequentes à encarnação. Pré-deambulação. Em primeiro lugar, como devo humilhar-me, ó Altíssimo Senhor, se elevar os olhos à vossa infinita majestade, diante da qual tremem de toda relevância todos os esquadrões evangélicos, e rebaixá-lo aos mais vils, mas mais vis que são menos que um verme, e muito mais se almejar a minha própria malícia, com a qual ofendi a vossa suprema bondade. Em segundo lugar, mais ainda sou seduzido aos teus olhos, Senhor, pela tua doce piedade, pela qual te deixas daqueles que não se deixaram congregar por ti sob a asa de tua amorosa providência, porque és tu quem me atrai para ti, pois eu não podia nem pensar em vir de ti, mas eu me deixo puxar e venho até você. Mas eu venho com paciência, mas com humildade e vergonha. Em terceiro lugar, vim, Senhor, negociar com você em oração. Mas assim como não volto a mim, nem posso ir, também não posso nem ser rezador. No entanto, como você piedosamente me atrai para você, eu oro para que você seja aquele que move meu interior para completá-lo e suplicá-lo da maneira que é agradável para você e proveitosa para mim. Meditação. Este mistério da encarnação é tão doce e sublime que nunca deixais de falar dele. Mas agora considerai os efeitos que se seguem imediatamente ao ato de encarnação.
Primeiro, nos anjos seguiu-se a maior alegria surgindo neles primeiro vem a glória de Deus em tão grande obra, ver sua vontade mais piedosa cumprida. Segundo, ver uma cadeira colocada novamente e preenchida acima deles no céu, que é de maior glória do que todos os coros dos que estão juntos. E eles começam a trabalhar para preencher suas ruínas, pelas quais tanto ansiavam. Terceiro, ver a natureza humana tão gloriosamente revelada, cujas quedas deles lamentavam muito e de cuja saúde lamentavam muito. Pois se eles fazem uma celebração tão grande da penitência de um pecador, o que devem fazer quando veem que já está formando aquele que tem que justificar os pecadores, sem o qual ninguém pode ser salvo? No quarto lugar, ver que as obras do diabo estão começando a ser desmanteladas, a quem eles já expulsaram do céu e com quem eles têm inimizade irreconciliável e estão fazendo guerra perpétua. E contra quem agora, em virtude dessa concepção, eles prevaleceram na terra para prevalecerem no céu. Em segundo lugar, os louvores de Deus foram renovados nos anjos, pois era seu ofício exaltar a Deus em todas as suas obras. Mas como este era o maior, os louvores devem ter sido ainda mais magníficos. Em terceiro lugar, deve-se acreditar que Deus infundiu algum novo sentimento e deleite de glória nos anjos, que quando o primogênito nasceu para seu grande Senhor, ele teve que lhe dar um banquete glorioso e algum presente. Em quarto lugar, os anjos vieram à terra para adorá-lo e reconhecê-lo como seu príncipe, cantando novos cânticos para ele. Em segundo lugar, em Maria, a alegria seguiu primeiro. O primeiro, a fim de ver sua oração tão amplamente ouvida e seu desejo tão abundantemente satisfeito, que era dessas duas coisas mais ardentes, a saber, que o mundo fosse salvo por meio de Cristo, e que Deus dela fizesse sua vontade, o que Deus fez mais altamente somente por esta obra. Em segundo lugar, porque a alegria singular na alma e o prazer em comum no corpo infundiram o Espírito Santo nele naquele ato. Em terceiro lugar, por causa das novas graças que ela recebeu de Deus naquela fonte, ao atingir o auge da graça que Deus havia preparado para lhe dar, ela foi considerada o fonte do pecado. Ela foi feita mãe de Deus e rainha do céu e da terra. Em quarto lugar, vê e sente a presença, a alegria, os cânticos e a adoração dos espíritos angélicos que fizeram daquele pequeno quarto paraíso. Em segundo lugar, Maria adorou Cristo em seu ventre, louvando e agradecendo-lhe pelas graças que lhe foram concedidas. E depois disso, ela sempre se levantou e se moveu com grande reverência, como o sacerdote faz quando carrega o Santíssimo Sacramento. Nem ela nunca tirou o olhar de consideração daquele Filho Divino que ela humildemente e docemente carregava dentro de si. Estava com ele, orava a ele, abençoava-o sempre, tinha o poder de fazer nada indigno de sua presença. Em terceiro lugar, Maria ansiava por vê-lo nascer, e ainda assim suspirou, dizendo: ó, quando me será concedido ver-te nascer, meu Deus, meu Senhor, meu Filho. A esses 9 meses lhe parecem 1000 anos. Dado o desejo, no entanto, ele estava contente com o beneplácito divino. Em quarto lugar, deve-se acreditar que os santos padres
sentiram algum consolo particular, embora talvez não soubessem a causa, e ao contrário que os espíritos malignos tinham alguma tristeza mais do que o normal, e no mundo as criaturas davam sinais de alegria. A ação. Em primeiro lugar, esforçai-vos por sentir as afeições dos anjos, acompanhando com vossa mente e sua alegria os seus motivos, e vendo que ela ainda se alegra com os seus mesmos aspectos. Segundo, junto com eles em louvor. Em terceiro lugar, com eles igualmente adorando. Em segundo lugar, farei o mesmo com Maria, compartilhando sua alegria pelas razões acima mencionadas que fizeram feliz, ponderando todas elas bem até que o suco da alegria mental seja expresso a partir delas. Em segundo lugar, louvando com ela e adorando e orando. Terceiro, retira-se em si mesmo ultimamente e considere com alegre a presença de Cristo. Em seguida, entretanto, para pensar em quanto contentamento você se privou ao se desencorajar de Cristo. E esse pensamento em você causa arrependimento da vida passada e proposta de emenda, que é seguido pela oração ao menino que está no útero, orando a ele por sua humildade e piedade para perdoá-lo e ajudar. E rezai aos anjos para que vos acompanhem nestas vossas perguntas, como vós os acompanhartes nos seus afetos e atos. E certifique-se de que, vê-lo orando a você esta palavra abreviada, porque isso acenderá muito sua oração e lhe dará confiança e perseverança. Finalmente, faça as recomendações usuais de outras pessoas. E não saiais sem uma devoção e afetuosa ação de graça por vos termos apresentado a sua presença bendita, com tantos dons e sentimentos espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Das circunstâncias do nascimento de Cristo. Da pré-deambulação, Cristo, a alma que vieste diante de mim para contemplar meus méritos e orar a mim. Se você vê o quanto me humilhei a vir a você, porque você não se humilha novamente vindo a mim. Assim como, portanto, eu te induzo à humildade pela minha baixeza para ser piedoso, assim também eu te incendeio com minha grandeza pela dívida. Em segundo lugar, quero apresentar-te meus segredos e dar-lhe um gesto por eles. Se você ora por mim, mas ore a mim, porque assim como as principais graças pelas quais você agora vem por súplica, você sabe que elas devem ser concedidas a você para a oração. Assim também, orando você obtém a mesma graça para orar a mim e orar bem a mim. Alma, disto, Senhor, estou certo, mas dai-me humildade, dai-me oração, e se tu mesmo, aquele que me raciocina e declara os teus mistérios, que me inflame a atos virtuosos. Meditação. Cristo, ouça-me então. Você sabe que meu nascimento em si é uma suprema perfeição e que tal espanto que não há ninguém que possa narrar esta minha geração. Mas pelo menos preste atenção às circunstâncias dele. Em primeiro, veja como nasci fora da casa de minha mãe, de viagem, de uma vila que
então era de pouca estima na época, em um estábulo para que vejam que vim para me tornar um peregrino e ensinar-lhe que sua vida na terra é uma peregrinação. E, em segundo lugar, vê como eu nasço à meia-noite do meio-dia do inverno. Primeiro, para que eu não perca tempo, mas assim que eu nasça, eu comece a sofrer por você. E pense bem que inconveniente foi isso. Em segundo lugar, porque o coração do homem era escuro e frio, e, no entanto, precisava daquele fogo que eu lhe trouxe do céu que ilumina e aquece. Em terceiro lugar, veja em que necessidade de assistência humana nasci. Sem lugar, sem cama, sem fogo, sem enfermeiras para ajudar minha mãe, sem roupas confortáveis para me vestir, mas preciso levar as que ela usava, para que você saiba claramente que não vim ao mundo para minha própria conveniência, mas para a sua. Em segundo lugar, para que você possa estar mais ansioso para me amar, ponderando bem como eu, que sou o Criador de tudo e provém a todos do que eles precisam por amor a você. Me coloco de tal necessidade. Em terceiro lugar, para que você não se arrependa de sofrer a escassez de coisas necessárias. Você também pode estar inflamado com o desejo, por isso, como um mau exemplo. Quarto, você vê como não há decoração onde nasci. Isso primeiro porque eu não precisava de nenhum ornamento, sem ilusório de forma não apenas sobre os homens, mas também sobre os anjos. Sim, eles adornam as coisas para torná-las mais vagas, e eu não poderia ser mais vago. Em segundo lugar, que seus olhos não se distraiam olhando para o outro além de mim, mas que tudo esteja voltado para mim, porque sua bem-aventurança consiste em desviar os olhos do mundo e olhar apenas para mim. Em terceiro lugar, porque os ornamentos devem ser proporcionais a coisas que é adornado, porque nem todo tipo de ornamento é adequado para tudo, mas toda a minha glória vem de dentro, mas a polidez externa não lhe convém. E por isso aceitei os ornamentos espirituais das virtudes de minha mãe e minha guardiã, da presença, testemunho e festa dos anjos, o divino Rei resplandecente da alegria, do espanto, da adoração e louvor dos pastores. Em quarto lugar, para que você não pense que vim para reinar e salvar temporariamente. Em quinto lugar, porque vim para renovar o mundo e introduzir formas novas e celestiais. E o costume de adorar os quartos no nascimento dos filhos dos príncipes sempre foi antigo e frequentado. Mas mantive esse caminho com. Em quinto lugar, vedes que, embora eu seja verdadeiro Deus, todavia, para te mostrar que também me tornei verdadeiramente homem, e não só na aparência, tenho todas as condições corporais que as outras crianças têm. Porque sou fraco, não posso falar, não conheço por natureza dos sentimentos, sofro de necessidades comuns, choro, me sujo e trabalho duro para me governar. Mas não como algumas crianças de natureza incômoda e irritante, porque eu estava perfeitamente composto, mas não me faltava nada do que a natureza comum das crianças carrega. Por isso, não dei à minha mãe nenhum sinal de conhecer, assim como de fato não a conhecia por natureza quando a olhava por natureza, mas apenas por natureza olhando para Deus, com a parte superior da minha mente.
o que lhe deu grande admiração que ela soubesse que eu era Deus, para que você também se maravilhasse com a minha humildade e me imite nela. Em sexto lugar, você vê como nasci não tão cedo que sou descrito com minha mãe e com José, entre os números dos valsos falsos de César Augusto Imperador, com o pagamento de seu censo primeiro, porque você sabe como na verdade me fiz servo dos homens para libertá-los da servidão. Em segundo lugar, para que você não fique descontente por estar sujeito aos príncipes espirituais e temporais e aos seus anciãos. Em terceiro lugar, porque pelas novas graças que ela recebeu de Deus naquela ponte, quando ela alcançou o auge da graça de Deus, havia preparado para lhe dar, foi considerada o fômite do pecado. Ela foi feita mãe de Deus e rainha do céu e da terra. Portanto, alma com ação, portanto, alma com essas e outras considerações semelhantes, estimule-se a amar-se e receber-me com um dom grato, com devoção, compaixão e reverência, porque minha vinda não é útil para você, se você não receber dignamente. E para movê-lo melhor, volte os olhos para mim e fale comigo do fundo do seu coração sobre as condições acima mencionadas, dizendo: ó meu docíssimo Senhor, como nascestes num lugar vil e incômodo, tu cuja glória, ó, os céus não podem conter, e que para nós fizestes a terra até os céus. Ó Senhor, que companhia é esta de você, que estão entre o boi e o asno, você que se senta sobre os serafins e observa com temor em sua presença milhões e milhões dos espíritos mais nobres. Ó docíssimo meu Deus, quantos inconvenientes sofreis neste nosso vale de lágrimas. Em segundo lugar, volte-se para os antigos pais, que tão ardentemente desejavam me ver, chamando-os com grande aflição e convidando-os a vir me ver, pois eu me fiz de tal forma que toda a carne pode me ver. Ó, como a memória dos antigos vai exercitá-los se você comparar o desejo deles com a sua mornidão, vendo como eles eram calorosos, ficando longe deles, e você de pé, perto de mim, está tão frio. Eles não tinham outro consolo senão pensar agora em mim, pois não eram dignos de minha presença. Você me apresentou e tem tão pouco prazer nisso. Terceiro, exercitando seu fervor e descoberto seu erro, lamente sua miséria. Em quarto lugar, instruído pelo mau exemplo, resolvam remover todo o seu amor do mundo e colocá-lo somente em mim. Para isso, peça-me graça a favor para que, tendo vindo por você, eu possa fazer minha vida salutar para você. Em quinto lugar, considere que, tendo vindo para todos, gosto do bom hábito de todos, mas rezai a mim por todos eles, de maneira ordeneira, pela minha igreja, pelos pastores e príncipes que ocupam o meu lugar na terra, para aqueles que estão mais unidos a você por espírito, ou por sangue, ou por amizade, ou por benefício, pelos negócios que mais predominam em vós, vossos e alheios, dos vivos e dos mortos, e por aqueles que se recomendaram às vossas orações, porque tal recomendação e fé vos obrigam a rezar. Ultimamente, me agradeço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha no vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. De levantar a cruz e da primeira palavra. Pré-deambulação. Em primeiro lugar, sinto-me movido pela tua grandeza a humilhar-me, Senhor, quando venho a ti para rezar, mas não menos comovido pela tua pequenez, especialmente aquela que tu mostras na cruz. Por isso, querendo fazer os mistérios da cruz com o templo, lanço o meu corpo e o meu espírito no chão diante de vós. Em segundo lugar, esses mistérios são muito elevados. Quanto mais baixos parecem ser de fora, mas não possam ascender a eles por mim mesmo, peço-lhe, portanto, que me atraia e me eleve a eles, e me dê aquele gosto que me é benéfico. Meditação. Os tormentos devem ter terminado quando o amado Jesus foi crucificado, pois não havia nada mais a fazer. Mas mesmo assim eles começam. O aflito Agni estava de pé, com os olhos voltados para o céu, as mãos e os pés na cruz com extrema dor. E aqui ele virou a cruz para martelar os pregos de volta dele, e fazem sem destreza, mesmo furiosamente para lhe dar mais tormento. Pense então como seu rosto, barriga e todo o corpo estão vestidos. Os espinhos dilaceraram a sua santa fronte, e a cruz pesa sobre os ombros tensos, e eles possam pôr acima dela os joelhos sem nenhum respeito, e ele está abaixo e acima aflito. Eles reapertaram as unhas, e isso ainda lhe causou grande dor. Se eles precisam mover a cruz, eles não têm o aviso para levantá-la, mas arrastá-la no chão. Ó corpo santíssimo, que arte esfarrapada. Segundo, ao girá-lo, Maria pôde ver pelo menos o braço dele. Oh, que dor foi essa! Quando ela ouvia batidas, gritos, como estava seu coração. Você viu os judeus rindo disso e se regozijando com a maldade de seu querido filho, e a aflição é sua. E que aflição é sua? Ele está esperando que a piedosa mãe levante a cruz. Oh, como eu tremo! Maria Madalena ou alguma outra mulher, ou talvez até mesmo a mãe, envia um véu pela mão de João e de outro amigo para ser cingido pela honestidade, e Deus quis que eles o colocassem ao redor dela. Em segundo lugar, ele levanta a cruz. Onde você tem que ver primeiro que o corpo de luto está pendurado apenas nesses 3 pregos. Agora, que dor é essa, especialmente das mãos? Os braços que têm que apoiar o corpo são esticados, as feridas são largadas e as articulações se dissolvem. Recebe uma dor indescritível. Em segundo lugar, eles carregam a cruz sobre o buraco que fizeram no chão e a jogam nele. Ó piedosíssimo meu Jesus, que dor te foi dada naquela abóbora furiosa. Foi uma maravilha que as mãos não estivessem rasgadas e o corpo caísse. Por essa razão ele se soltou e dissolveu quase todo o corpo, e de modo que com os joelhos ele ficou pendurado por ter se esticado todo naquela queda aparente da cruz, apressada da cruz. Em terceiro lugar, eles param a cruz com pedras e madeiras, para que ela não caia.
e então eles puxam para trás e a largam para vê-la bem. Em quarto lugar, a mãe piedosa, ao levantar a cruz, estava prestes a cair morta, mas o amor a segura e a vontade de Deus para que ela sofra mais. Olhar para ele fixamente, não piscar os olhos, se esforçar para chegar o mais perto que pôde. Ela fala com os olhos por todo o corpo. Ele vê sua cabeça coroada de espinhos, seu rosto coberto de sangue, sua mão e pés perfurados, toda a carne dilacerada, mas ela volta para parar a face divina de seu amado. Oh, que amado parece! Agora a faca perfura sua alma. As outras mulheres também, João também, a todas choram. Em terceiro lugar, eles crucificaram os dois ladrões novamente, que o tornou o mais horrível. Quando o fato foi concluído, outros foram embora, outros foram guardados com os soldados, mas os judeus, isto é, os príncipes, sacerdotes e fariseus, não podiam ficar satisfeitos em vê-lo, porque estavam satisfeitos com sua maldade. E zombaram dele, dizendo: agora você chegou a isso, desça agora da cruz, se você é o Filho de Deus, e nós acreditaremos em você. Salve-se agora, se de fato você salvou os outros, ó Rei de Israel. E as mesmas são outras palavras insultuosas. A piedosa mãe tinha uma ansiedade intolerável por isso, e o bom Jesus, assim como desejava levar para si as nossas enfermidades, também sentia uma tristeza muito grave em sua zombaria. Em quarto lugar, mas sem lhes responder, levantava os olhos para o Pai, e ao mesmo tempo a voz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Onde ele primeiro visa a vingança que Cristo toma sobre seus inimigos, que ora por eles ao Pai para perdoá-los, nem espera que eles se reconheçam o erro, ou que o sangue esfrie, mas enquanto eles estão no meio de ofendê-lo, ele perdoa e pede que o Pai o perdoe. Em segundo lugar, desculpa por ignorância e não agrava a ofensa com o rosto de nosso faria, como o resto de nós faria. Em terceiro lugar, adverte aquele que erra tão lindamente para que se arrependa e se corrija. Em quarto lugar, a boa Maria, ouvindo esta oração, conclui: se ele reza ao Pai para que eu lhes perdoe, então juntos ele quer que eu perdoe também. E, portanto, ele faz dois atos. Um é de perdão, perdoando-lhe de coração esta ofensa gravíssima que lhe fizeram, amando o seu filho inocente. E outro é de oração, orando novamente junto com o Filho ao Pai Eterno para perdoá-lo, talvez dizendo: seu filho é meu e eu o perdoo. Perdoa-lhes novamente, ó Pai Eterno. Quinto, deve-se acreditar que esta oração teve um efeito sobre alguns deles, de modo que eles começaram a reconhecer seu pecado, embora não se arrependesse de todas as coisas então, mas depois receberam maior luz. Sexto, outros permaneceram em sua dureza, resistindo à graça que lhes ofereceu. E assim que tentaram em olhar, partiram e foram jantar. Oh, que almas implacáveis! Quinto, os soldados dividiram entre si as vestes de Cristo, e tornando as vestes feitas em uma pilha, não quiseram dividi-la, porque tudo estaria estragado, mas tiveram escolhido o destino de quem deveria tocar. Isso também foi uma grande tristeza para mim. E pôde-se pensar que Maria Madalena comprou essas roupas deles e que Maria os pegou e os beijou, especialmente onde estava ensanguentado, ou que haveria levado sua carne ou pele com eles.
mas ainda assim ele imediatamente voltou a olhar seu filho no rosto. A ação que o cristão, portanto, contemple seu Senhor levando a cruz e olhe para ele em todas as partes e contemple-o bem, como se ele estivesse realmente presente na cruz, e para sentir o gosto e provar que ele é excelente sua glória e poder, comparando-o com o estado em que vê e se sinta arrepio, o espanto, o amor e o desejo de servir a este Deus dele. Em segundo lugar, deve aceitar o dom que Deus lhe dá, dando-lhe o seu filho no madeiro da cruz, tendo a certeza que ele ali é exaltado para que possa vê-lo, contemplá-lo, aceitá-lo, imitá-lo e transformar-se nele. Em terceiro lugar, ele deve reclamar que ele era o crucificado de Cristo, enquanto seus pecados ele o ofendeu, não apenas por ignorância, mas também por malícia. Em quinto lugar, oro para que ele o perdoe, como perdoou aqueles que realmente o colocaram na cruz, tanto quanto foi para ele, e que ele disponha a sua alma para receber o perdão e dar-lhe a graça da vida. Em sexto lugar, se Cristo orou por seus inimigos, quanto mais o cristão deve orar por sua igreja, por seus amigos, por si mesmo. Em sétimo lugar, que ele agradeça ao Pai e ao Filho por tudo o que fizeram por ele e tudo o que os judeus blasfemaram contra ele. Enquanto isso, pelo menos ele deve louvá-lo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Da razão da descida do Espírito Santo após a vinda de Cristo. Pré-deambulação. Vem, Espírito Santo, enche o teu coração com a alma fiel que aparece diante de ti. Visite sua mente e encha com graça soberana aquele peito que você mesmo criou, pois está vazio e ainda assim vem para o mar de graça. Se o espírito imundo me vê vazio, ele entra em mim com outras seitas piores de si mesmo em meu detrimento eterno. Mas você, Espírito, é o primeiro a ocupar a casa do meu coração, ou melhor, expulsar dele o habitante cruel que já entrou, né? Cuja presença vil, por mais medida que me faça de sua reverência, tanto me faz precisar de sua ajuda. E é por isso que recorro a você. Esse meu inimigo não teve tanta força a ponto de me impedir de recorrer a você. Confio que sua misericórdia será tão grande que você me afastará. E se os vossos olhos são tão limpos, como realmente são, que não podeis ver o mal, nem olhar para os ímpios, afastai de mim a malícia para que eu persevere na vossa presença divina. Para que a minha afeição seja preenchida com amor, digne-se primeiro a iluminar o meu intelecto pela contemplação dos seus santos mistérios, e acima de tudo, deste amor tanto da descendência de você, que é o amor de Deus em seres humanos, que você fez para torná-los amantes de Deus, sem outro amor senão com aquele com o qual Deus ama a si mesmo e a nós. Meditação. Como a tua descida, Espírito Santo, há um efeito muito misterioso no amor de Deus. Se for preenchida por mim, certamente estarei em chamas com este fogo sagrado de amor. De acordo com o meu desejo, vou me esforçar com a orientação de sua mais bela luz
para penetrar em meu coração mais íntimo para entendê-lo e ruminar bem sobre ele, ao que começarei pensando primeiro que Deus em si mesmo está cheio de riquezas infinitas, que são expressas nas Sagradas Escrituras pelos nomes de altura, grandeza, poder, beleza, bondade, piedade, gentileza, bem-aventurança, glória, descanso, misericórdia, sabedoria, reino, divindade, substância, espírito, vida, eternidade e por assim por diante. No entanto, sabendo que Deus é inefável e que suas riquezas nada mais são do que Ele mesmo, concluo que esses nomes não expressam verdadeiramente e suficientemente esse imenso tesouro, e estou sob uma luz muito obscura que me faz ver e manter em mente as coisas que são mais precisas, belas, doces, mais honrosas, mas não de tal preço, beleza, doçura, honra e afins que podem ser explicados por essas vozes ou compreendidas por conceitos semelhantes. E com essa fé certa, aprecio infinitamente as infinitas riquezas de Deus. Em segundo lugar, considero que Deus ainda por cima com essas riquezas e gozá-las com um prazer incompreensível, as conhece, porque sem conhecimento e amor elas não seriam perfeitas, nem ele sentiria nenhum prazer. Mas esse conhecimento e amor não são como os vossos, nem caem em nosso intelecto. Isso é porque eles não são apenas da mesma condição com as riquezas divinas, mas são um com elas. Em terceiro, considero que o Verbo de Deus nasce através do conhecimento. Você procede através do amor, Espírito Santo. O Verbo nada mais é do que a notícia gerada, nem qualquer outra coisa que você não seja o amor precedente. E espero que tais riquezas, que são o ser divino, são recebidas de Deus por notícias e amor de outras maneiras que não aquela que você já possui por natureza. Portanto, são as mesmas riquezas e o mesmo ser divino na palavra e no Espírito, na mesma maneira diferente. A razão é um só Deus, porque só há um ser muito rico nessas riquezas essenciais. E são três por pessoas, por ter três maneiras de ser que está sozinho, por si mesmo, pelos outros, pela notícia e pelo amor. Em quarto lugar, considero que Deus, querendo fazer um retrato de si mesmo, fora de si mesmo, fez um mundo que representa as riquezas divinas em uma multidão e variedade de tantas criaturas que lhe convém, espirituais e corporais, celestes e terrenas, simples e misturadas, vivas e sem vida, entre as quais há diferentes graus, propriedades, perfeições, virtudes, operações, toda unidade em compêndio para construir o universo no qual representam aquela riqueza suprema de Deus que são todas uma. Em quinto lugar, uma vez que a perfeição das riquezas divinas não pode ser sem conhecer e amar, então, uma vez que este retrato deve ter feito uma aparência completa do exemplo divino, deve ter sido em si notícia e amor de si mesmo. Mas a criatura intelectual, que é a única que compreende e ama todo o bem do mundo, está naquilo que dá a coroa da perfeição à máquina do mundo. Em sexto lugar, o mais belo e o mais belo do mundo está em representados com a aparência que ele é de sua beleza e bondade, para o qual foi feito. Mas o conhecimento mais perfeito
que se pode ter das criaturas é conhecê-las como um retrato de Deus, ascendendo através delas ao entendimento de Deus. E o amor mais perfeito é amá-las por amor de Deus, referindo-se a eles, para que, através da criatura, a mente humana se eleve para conhecer e amar aquele tesouro infinito do amor, do bem de Deus. Sétimo, uma vez que as riquezas do mundo, isto é, todas as perfeições das criaturas, são derivadas de Deus, assim era apropriado que as notícias e o amor das criaturas viessem do Criador. E por isso que Deus enviou sua palavra à terra, porque se fez carne e iluminou todo homem que nasce neste mundo, e enviou você, seu amor que queimou todas as coisas, inflamando a mente humana com o amor puro e caloroso de Deus. Esta é a razão pela qual, depois do Filho de Deus, desceste sobre nós o Espírito Santo, para que se cumprisse este válido desígnio da suprema grandeza de Deus. A ação dessas considerações deduzo o quanto sou obrigado a conhecer e amar a Deus e o quanto devo conhecer e amar. Por isso, em primeiro lugar, estragar até onde sou a bela figura de Deus, tirando dela a forma principal e o que a torna bem torneada e nobre como supremo. Enquanto eu tiro dele o conhecimento e o amor, que são o supremo de toda a sua perfeição. Nem permito que eles tenham o efeito de me elevar a Deus, como um retrato de quem eu sou. Em segundo lugar, não desfruto das riquezas, porque se desfruto do bem conhecido e amado, nem por meio delas desfruto das riquezas divinas que mais me importam. Em terceiro, ele cuidou para que em vão Deus fizesse o mundo, desviando-se de seu fim e tirando seu perfeito, e que o que é pior, em vão ele enviou sua sabedoria e seu amor à terra. Em segundo lugar, quando conheço meu erro, lamento amargamente, choro e me repreendo por usar e estragar as obras de Deus, torná-las vãs e me privar do meu próprio bem. Ao como eu choraria se conhecesse bem este erro. Rogo-te, Espírito, que me ilumine sobre isso, conhecendo-me do pecado e infundas em mim as lágrimas para chorar por ele. Pois se não te aceitei como fogo, eu te imploro pelo menos como água que faz duas fontes dos meus olhos. Em terceiro lugar, recorro, se você também, para a remissão de minha culpa, porque como você molha o seco, infundindo as lágrimas, você lava o sórdido, removendo as manchas e curando as feridas, fechando as feridas. Perdoe-me do docíssimo amor que dei ao amor rejeitado. Se para ser amor você não pode deixar de me amar, faça essa afeição amorosa em mim para me perdoar. Não porque eu seja digno disso, mas por causa da chama ardente de você, amor divino, que ama as almas e, amando-as, as atrai para você com misericórdia. Quarto, anseio corrigir o erro. Devotamente desejo amar intensamente meu gracioso Criador. Quando meu coração será preenchido com esse amor? Quando este fogo celestial em mim consumirá todos os outros amores? Quando minha mente nunca se firmará como uma criatura, mas acenderá dela ao Criador, amando toda a mente somente em Deus e para Deus. Em quinto lugar, resolvo endireitar minha aflição dessa maneira, nunca deixar que nada que saia de Deus repouse sobre ela,
mas usar tudo para ascender a Deus, onde somente e não nos outros se encontra o verdadeiro bem. Disto, faço firme resolução e firme decreto com toda a virtude do meu poder. Sexto, tenho um bom coração, como vês, meu Senhor, mas não de mim mesmo, porque minha terra seca e inculta não produz nada em si mesma, além de espinhos e ervas daninhas. Todo meu bem é a tua graça. Assim, é muito mais devo esperar bons efeitos de você. Observo o que eu prometo a você. Cumpra resoluções santas, porque da mesma fonte fluem para mim as correntes da vontade e do prazer. Rogo-te, pois, ó Pai dos pobres e doador de luz, que me ensines e faças fazer a tua vontade, porque tu és meu Deus, e o teu bom Espírito me guia no caminho reto, e me dás vida para nada além do teu nome. Em sétimo lugar, eu te imploro igualmente por todos aqueles que é convenientes para mim recordar-te. Dai vida ao corpo da Santa Igreja. Movei os seus principais membros para que as suas devidas operações difunde a vossa virtude e todas as partes que dela necessitam. E fazei com que minhas orações tenham efeito sobre todos aqueles que estão mais unidos a mim e que desejam ser ajustados por mim por este meio de oração. Oitavo, agradeço-te porque, elevando-me acima de mim, me elevastes ao conhecimento e ao sabor dos teus sacramentos celestiais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha-nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem.